Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe cada um de vocês que vão receber a palavra de Deus, que sejam tocados, curados, libertos e transformados a vida de cada um de vocês, né? Porque a palavra do Senhor é libertadora e ela nos traz esperança. Essa palavra que hoje eu postei de manhã em Zacarias, né? No capítulo 8, né? E no versículo 8 também, o Senhor fala que habitarão, eu os trarei e habitarão em Jerusalém, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e justiça. Olha só, a Deus traz esperança, restauração ao teu povo, né? No caso, o povo de Israel e nós também. A palavra é para gerações e gerações, para nós gerações futuras também, né? A profecia foi para eles, mas para todas as gerações, né? Então Deus fala, Sião é restaurado, o povo de Deus é restaurado. A gente sabe que Israel passou por períodos difíceis, assim como nós passamos, né? Períodos assim que nós estamos humilhados, né? Há uma queda, ali uma queda e uma situação difícil que eles ficaram, né? De ruína, de destruição, desencorajaram o povo, desanimaram. Eles também foram, né? Na história a gente vê lá, pela desobediência, foi levado para a Babilônia, foi dividido o povo, né? Então a gente tem que entender uma coisa, que toda vez que o ser humano ele desobedece a Deus, ele passa por uma situação difícil, né? Deus permite a prova, né? Pela desobediência ao Senhor. Então, só que o Senhor dos Exércitos, ele está falando aqui, a profecia que ele falou com Jeremias, o Senhor falou com Jeremias profetizou sobre a nação de Israel, que Deus ele ia restaurar o povo de Israel. Então, Deus se compadeceu do povo, amém? Então, Deus ia trazer alegria de novo ao povo, né? O povo que estava desanimado, sem esperança, né? E o Senhor é a nossa esperança, né? Ele falando que dias melhores virão sobre a nação, né? Ele ia abençoar o povo, né? E ele estaria no meio do povo de Israel, né? Porque eu seria o seu Deus, né? Ele fala, eu trarei eles seriam o meu povo e eu serei o seu Deus, então Deus estaria no meio deles. E Deus também permitiu que eles passassem dificuldade. Quantas vezes nós passamos por dificuldades, né? Você passamos por situações difíceis na vida, né? Mas muitas vezes é permissão de Deus, alguma coisa. Não que nós não somos provados, claro que somos, mas muitas vezes é uma desobediência, assim como Israel desobedeceu. Mas Israel continua sendo a menina dos olhos de Deus, o povo escolhido de Deus. Assim como nós, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo, confia na palavra de Deus, também somos um povo escolhido de Deus, né? E Deus fala também que o povo ia consagrar, a consagração, quer dizer, a construção do novo templo, vão consagrar o Senhor e voltar para o Senhor. Porque o povo, a gente vê na história também de Israel, eles eram idólatras, né? Eles saíram da presença de Deus, ele ia pelos caminhos, né? Idolatravam outros deuses, né? Deixando o próprio Deus, o único verdadeiro santo da honra e glória, de lado, né? Ia buscar conhecimento em outros deuses, ou pedir ajuda para os deuses, mas na verdade Deus estava presente ali em Israel. E não agrada a Deus, né? A gente vai buscar outros deuses, não agrada ao Senhor. Então temos que colocar Deus em primeiro lugar. Ele tem o poder, a honra e a glória dele, só Ele. Amém? Glória a Deus. E nós também temos que entender, irmãos e irmãs, que Deus, a promessa é para a restauração para Israel e para todas as gerações que nós estamos aqui agora ainda. A restauração do povo santo, escolhido de Deus. A gente já sabe que a vinda de Jesus está próxima, né? Então a gente sabe que essa palavra é pela restauração e salvação do povo de Deus. Porque ele fala aqui, na palavra dele, que as crianças vão voltar, os velhos sentar nas praças e as crianças vão brincar, né? Porque a verdade e a justiça vai prevalecer e reinará, porque é o Senhor que vai cessar toda a dor, todo o sofrimento. Assim como Deus fez com o povo de Israel, né? Ele restaurou o povo que estava perdido, já sem esperança. E ele falou que ele ia ser o Deus dele no meio do povo, né? Ele ia ser o povo dele e ele ser o Deus, né? E Deus pede para a consagração do templo, quer dizer, fazer o templo, mostra que o povo tinha que voltar para os caminhos do Senhor, se arrepender daqueles que eles fizeram, para eles terem uma vida próxima, abençoada pelo próprio Deus que ele ia conduzir. E eles iam ser muito abençoados para eles e todas as gerações futuras também seriam abençoados, o povo de Deus, amém? É que Deus nos ampara os seus. E sabemos que o povo escolhido de Deus, ele habita no meio do povo escolhido, né? Aquele que Deus protege, aquele que ele sustenta, aquele que guarda. O Senhor é o consolador, né?
é o construtor, é o restaurador do povo, né? Ele é a nossa esperança, né? É Ele que nos traz vida, esperança, é Ele que nos faz alegria brotar no nosso coração, amém? Então Ele está trazendo essa palavra de esperança para nós, esperança que muitos aqui estão o quê? Sucumbindo, triste, desesperado, sem esperança por causa de uma situação, acho que não vai mudar, ainda mais quando a gente está começando esse ano, muitas pessoas já falam assim, vai ser o mesmo ano, não vai mudar nada. Vai, se você confiar em Deus e depositar sua esperança no Senhor, assim como Israel estava ali, né, desencorajado, desanimado, né, abatido também, né, mas Deus não falou para o profeta Zacarias profetizar lá, que o Senhor dos Exércitos estaria com o povo, ia ajudar o povo, ia se erguer o povo, ia reconstruir a cidade, né, construir o povo, né, as cidades, e abençoar o povo, né, e eles iam ser povos abençoados, né, estariam debaixo da palavra. Mas também Deus pede, né, na palavra na consagração, é um arrependimento, né, temos que voltar para o Senhor, confiar na palavra de Deus, viver debaixo da... Quando ele fala que nós temos que falar a verdade para o próximo, nós temos que falar a verdade para o próximo, fazer a vontade de Deus, né, estar debaixo da palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, não agindo por nossas próprias vontades e agindo só para satisfazer a nossa vontade da carne, não, só fazer a vontade de Deus, né? Deus fala que fale sempre a verdade para o próximo, então fale da verdade, a verdade que nos liberta, é a própria lei, é o próprio Deus que está falando. Nós temos que se desprender daquilo que ainda nos aprisiona, sentimentos, mágoas, ressentimento, orgulho, soberba, tudo aquilo que prende. A gente não vai conseguir se restaurar a nossa vida se nós estivermos presos no passado, aprisionados nas coisas que já se passaram, né? Eis que faça uma coisa nova no meio do povo. Ele faz, a esperança é Ele, então Ele vai fazer uma coisa nova no meio de nós, né? Algo sobrenatural, para Ele vai mostrar para você, para nós, para mim, para você, que Ele é Deus, Ele pode, Ele é poderoso, Ele tem poder para tudo, e a palavra de Deus, ela se cumpre. Pode passar céus e terra, mas a palavra de Deus se cumpre nas nossas vidas. Ele que está prometendo, e nós temos que confiar. Só que nós temos que buscar a Deus, pedir perdão ao Senhor, pedir perdão, nos arrepender dos nossos pecados, né? E perdoar também aqueles que não machucaram. Por isso que ele fala que fale a verdade para o teu próximo, né? A gente tem que falar a verdade, para que nós não ficamos sentindo mágoa e ressentimento, né? Porque as coisas só andam na nossa vida se nós não ficar olhando para as coisas que já se passaram. Se continuar remoendo coisas que já se passaram, a nossa vida não flui. As coisas, o novo de Deus não acontece na nossa vida, nós estamos presos. Nós temos que se libertar de tudo mal. Por isso que ele fala que a justiça, a verdade e a justiça reinará no meio de Israel, porque eles deixaram as coisas que se passaram, né? E Deus estava dando esperança para o povo, né? Dias melhores virão sobre a nação de Israel, e o Senhor estaria com eles. Oh, glória, aleluia. Só que o povo tinha que estar buscando a presença de Deus, né? Se libertar, se pedir perdão, se arrepender do que eles fizeram no passado, e até por causa dos pais deles, muitos ali, né, já são outras gerações, por causa dos pais deles erraram no passado, buscando os outros deuses, eles também tiveram um momento difícil para desobediência do pai, mas o Senhor perdoou, né? O Senhor pegou e perdoou os filhos, né? O Senhor voltou atrás, Ele perdoou Israel e Ele quis ajudar, reconstruir Israel, mostrar que Ele é Deus, Ele tem compaixão, Ele zela, Ele tem ciúme de Israel. Ele fala que Ele tem ciúme da nação, né? Ele tem o zelo, o amor por Israel, pelo povo dele. Então o Senhor tem amor por nós que somos povo de Deus, né? Ele tem zelo por nós, Ele quer dar o melhor para nós. É nós que nós fugimos da presença de Deus. Nós ficamos buscando outros deuses, prazer em outras coisas, né? E nós deixamos Deus de lado. E quanto mais nós desobedecemos ao Senhor, mais consequências virão sobre nós. Nossos olhos estão tampados para as coisas de Deus, né? Nós temos que abrir os olhos para as coisas espirituais para o Senhor, porque o Deus, Ele não nega nada para nós. Pelo contrário, Ele fala que pedir e recebereis, né? Então, se você pedir, você buscar, confiar, nós temos que estar buscando, orando, confiando na palavra de Deus. Se você confiar na palavra, no próprio Deus, e guardar as leis, o mandamento de Deus na sua vida, não tem como a sua vida não fluir. Vai acontecer de uma forma sobrenatural nas nossas vidas. Claro que tem um tempo, nós passamos por um tempo de aprovações, nós somos provados, nós somos pecadores, nós somos aqui é carne, né? Mas nós, se viver de obediência ao Senhor, mesmo quando vêm as coisas, Deus protege, Deus guarda, Deus sustenta, Deus fortalece, Deus cuida, oh glória, e Deus liberta, amém, glória a Deus. Precisa confiar. Então aqui Sião é restaurada, se Israel está restaurada, nossa vida também é restaurada.
Deus traz esperança. O Senhor dos Exércitos, ele fala aqui, o Senhor dos Exércitos traz esperança ao povo. Ele criará o povo, ele é até o povo, e o povo habitará no meio de Jerusalém ali, ó, né, ali na presença de Deus. E nós seremos o povo dele, e ele será o nosso Deus se nós colocar o Senhor primeiramente presente, na presença, se prostrar na presença de Deus, se humilhar nas corações e dizer: Senhor, eu quero viver na sua presença, eu quero obedecer a tua palavra, seja feita a sua vontade na minha vida, me ajuda, me sustenta, me guia, me salva, me liberta, mas não deixa que eu desvie do teu caminho. Oh glória, aleluia, é isso que Deus quer, ele traz esperança para nós, né? Às vezes nós estamos muito passando por dificuldades, dores, ressentimentos, situações difíceis que acontecem na nossa vida, e a gente precisa, nós não saímos ainda, estamos ali presos, anos se arrastando naquela situação que Israel estava se arrastando, e a gente acha que as coisas não vão acontecer. Vai sim, na hora certa ele vai agir, ele traz esperança para nós. Não desistir do nosso sonho, não desistir de buscar aquilo que nós temos vontade de conquistar, mas sempre de acordo com a palavra de Deus, debaixo das leis e mandamentos do Senhor. As coisas vão acontecer no momento certo, porque se ele cumpriu a palavra, ele está falando da promessa do povo de Israel, gerações futuras, já prevendo o futuro do povo. O Zacarias profetizou, que o Senhor dos Exércitos falou para ele profetizou, então já é a profecia para gerações futuras, que irão viver muito bem naquela terra, né? Eles iam ser próximos, abençoados, Deus ia sustentar o povo, oh glória, aleluia, né? Então a gente tem que confiar na palavra de Deus. Então Deus traz essa palavra para nós assim, que há esperança ainda, parva cortada, há esperança pelo povo de Deus, o povo de Deus escolhido do Senhor, aqueles que buscam e creem na palavra, que ama a Deus, que guarda seus mandamentos e confia no Senhor, não serão envergonhados, não. Não se preocupe quem anda te humilhando, não se preocupe quem anda se levantando contra a tua vida. Deus está no comando, Deus está no controle, oh glória, nada foge das mãos de Deus. Quem é dono de tudo é Deus, quem dá a última palavra é Deus, e quem manda é o Senhor, glória a Deus, aleluia. Então não tema não, confia no Senhor, não tema, seja forte e corajoso também, que nem Josué, né? E pense esse problema. Não se desespere não, aqui a palavra é de restauração, é uma promessa, é uma esperança, dias melhores virão, é um olhar voltado para Deus, sabendo que Deus está no controle de tudo, amém, glória a Deus. Então não se desespere, a esperança vive e a promessa está de pé, o Senhor falou. Não se preocupe, não fique ansioso não, e nem fique irritado, nem achando que não vai acontecer, vai acontecer, mas na hora, no momento certo, Deus vai chegar. De repente, falar em de repente, olha só que palavra. Ontem eu fui no culto, né? E o pastor, ele falou que ele não conseguiu dormir, ele pediu uma palavra para Deus na quinta-feira, e ele tirou o sono dele, aí ele foi orar e Deus falou sobre a vinda de Jesus. Olha só, que engraçado que eu tirei a palavra, foi ontem, se eu não me engano. O Senhor fala que eu jamais eu lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Olha só, tem tudo a ver com Israel também, sobre a restauração do povo, né? Deus perdoou o povo, não lembrar mais, deixou as coisas passadas para lá, né? Então, e ele ia restaurar o povo de Israel. Então, olha só a palavra de Deus. E eu tive um sonho, quando eu estava acordando de manhã, quando eu vim postar a palavra de Deus, eu tive um sonho. Eu não sei se foi um sonho, se foi uma visão. Eu até fiquei assim, eu ia até esqueci de falar com o pastor, porque ele estava pregando, eu saí de lá correndo por causa da chuva. E eu vou falar um sonho para vocês, é sonho, uma visão. E o pastor falou sobre a vinda de Jesus, né? O despertar. Deus tocou o coração dele e ele falou sobre o despertamento, né? O arrebatamento. Então nós não podemos ficar dormindo, né? Deus está vindo aí, Jesus, né? Nós temos que confiar e se arrepender, pedir perdão, se redimir diante do Senhor, para que nós sejamos salvos. Porque vai chegar um momento que Deus vai vindo, ó, fecha o olho, sabe? É um de repente, né? E vai levar o povo dele, os escolhidos. E aqueles que ficarem vão passar por situações difíceis aqui na terra, né? Então, Deus está nos alentando, a palavra foi muito forte, bonita, a pregação, Deus tocou tremendamente. E engraçado que eu tive um sonho antes de ir para o culto, né, de manhã. Tive um sonho que eu sempre agitada nessa luta para lá e para quem crê, tá? E tem gente que não crê em nada, né? Infelizmente, a gente sabe que tem um povo aí que não crê em nada. A gente sabe que não crê por quê? Por que a gente sabe que não crê na palavra de Deus? Muitos. Porque
não curtem, não comentem, não compartilhem. A gente sabe que são pessoas descrentes, né? A gente vê que quem crê, quem confia na palavra de Deus, ela... Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a pessoa curte, a pessoa comenta, recebe a palavra de Deus, né? Quem recebe a palavra de Deus, recebe o próprio Deus na sua vida. Amém, glória a Deus. Então, aí eu tive um sonho que eu vi Jesus, Deus no céu, assim, deitado, como se fosse uma cama, tranquilamente, serenamente, sem uma preocupação, uma tranquilidade, e estava esperando eu vir. Eu estava vindo numa rua, que era um lugar que eu morava, no Ivoti, e eu via vindo pressa, que eu tinha aquela coisa, eu só vi correndo, né? Eu tinha que chegar em casa, dar banho na Olímpia, cuidar da Jordana, da minha filha, e aquela preocupação, e da janta, e aquela coisa que a minha vida é essa, da janta, da café, da banho, não sei o que, tomar remédio, não sei o que, não sei onde, aquela loucura que a minha vida é, correria. E aí, eu olhei pro céu, eu vi Deus, né? Deitada ali seriamente, né? Com uma imagem de homem, né? Assim como a imagem que a gente vê na internet, é diferente um pouco, né? Mas deitado entre as nuvens ali, o que me chamou a atenção, que ele tava com um relógio enorme na mão. Sabe esse relógio de parede, assim? A minha irmã deu pra minha tia deixou até aqui na minha casa, um relógio de parede enorme, que dentro da cozinha, enorme, mas um relógio enorme, lá no céu, deitado, tranquilamente, né? A hora que eu vi ele, eu olhei assim, falei, nossa. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que correr. Aí eu olhei assim e falei, não, mas a gente fala que a gente não crê em imagem, né? A palavra de Deus diz que a gente não crê em imagem, né? Não ficar vendo imagem, porque o homem coloca muita foto de Jesus na internet, né? A gente não crê em imagem. Olha só que interessante. Só que aí veio uma voz em mim, naquele momento que eu pensei no sonho, no subconsciente meu, porque a gente começa a entender que a gente não pode crer em imagem, né? E só que minha voz subconsciente falou assim pra mim: Deus, ele pode ser o que ele quer. Ele pode se apresentar na frente de uma pessoa, de nós humanos, como um homem, né? E ele veio de lá das nuvens e vinha trazendo um relógio para perto de mim, assim, tipo voando nas nuvens, assim, sabe? Tranquilamente. E eu corri, eu falei, meu Deus, eu tenho que dar banho na Olímpia. Aquela preocupação. E aquele sonho me intrigou, né? Eu acordei, falei, meu Deus, mas que sonho. Mas o mais interessante foi o relógio, né? Não só o Deus, mas o relógio foi muito nítido, foi um relógio mesmo, de parede, um relógio. E aí, quando o pastor pregou lá na igreja sobre a vinda de Jesus, tem um irmão também aqui na internet, se eu não me engano, ele pregou também sobre a morte de Jesus, né? Sobre o sacrifício que Deus fez por nós, para ser salvos, né? Morreu pelos nossos pecados, né? Então, é a vida de Jesus, é a salvação para o povo de Deus, glória a Deus, ali vai ler a palavra. E aí, quando o pastor pregou sobre a vinda de Jesus, que Deus falou despertar da igreja, para a igreja acordar, não desistir, persevera na fé, continua fazendo a vontade, não importa o que aconteça na sua vida, continua orando, buscando, não desanima, né? Só aqueles que querem Deus continuam firmes na fé, terão o nome escrito no livro da vida e terão a coroa de vitória, né? A salvação para a vida eterna. Então, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas que será que sonho é aquele? Aí quando Deus falou lá tremendamente na igreja sobre a vinda de Jesus, e aí a minha filha ficou do meu lado e falou, mãe, você viu o que Deus falou? O tempo está se acabando. Ele mostrou o relógio. O tempo está se acabando, está se cumprindo, está se acabando o tempo. Então é hora do povo acordar enquanto é tempo. Ele mostrou entre as nuvens para mim, mesmo a imagem, o tempo está se acabando. Então não é hora de ficar guardando mágoa esse sentimento de nós. Não é hora de a gente ficar brincando com as coisas sérias, não. O mundo, as profecias não se cumprem em toda a face da terra já. A vida do Senhor está próxima, né? E o relógio representa o tempo. E quem é o tempo? É o próprio Deus. Ele é o tempo, né? Então o relógio mostra o tempo, as horas, né? Então o tempo está se cumprindo toda a face da terra. É para quem crê, tá? Muitos vão achar que é sonho, outros vão duvidar. Pode ser até que pastores que tem aqui não acreditam, né? Duvidem. Mas eu acho que o entendimento que eu senti no meu coração foi isso. Que o tempo está se cumprindo. E eu vou falar pro pastor, porque eu não consegui falar com ele, né? Quando a gente sai da igreja, o culto é muito, mas eu vou falar sobre a visão que eu tive, o sonho, né? Que foi de manhã. Eu tinha acabado de louvar, orar. Eu sempre quando eu posso de madrugada, depois eu dou uma deitadinha um pouquinho mais. E foi depois que eu acordei de manhã e orei. Eu tive esse sonho.
Deus mostrou nitidamente o relógio, dizendo que o tempo está se acabando. Então é a hora da igreja se despertar, o povo de Deus, o escolhido, que Deus falou, meu povo aqui, ele será meu, habitará no meio de ele será o meu povo e eu serei o seu Deus. Então é isso mesmo. Então o tempo está se findando. Não é de ficar brincando com as coisas de Deus, não. É de se arrepender, pedir perdão e ver uma vida na presença de Deus, né? Para que nós sejamos salvos, libertos e arrebatamento, como o pastor falou. É você não piscar de olho. Fecha o olho e abre, você vê. Assim, quando você vê, já foi. Se você estiver num avião, como o pastor falou, às vezes o piloto vai sumir do avião e cadê? Quem vai dirigir o avião? O ônibus. O pastor já deu um exemplo. Você está dirigindo o ônibus lá, o arrebatamento leva o povo. Vai ser um caos o mundo mesmo. Vai ser? Você precisa acordar. Enquanto é tempo, abrir os olhos, ouvido, as coisas que Deus está falando tremendamente. Deus não mente não, a palavra dele está se cumprindo já na face da terra e vai se cumprir, né? Então é hora do povo buscar o Senhor. A gente não sabe nem a hora que vai chegar a nossa morte, não é verdade? Então não é hora de ficar brincando com as coisas de Deus não. Confiar, buscar o Senhor todo o coração, pedir perdão, se arrepender e fazer o bem, né? Essa é a vontade de Deus, ser obedientes à palavra de Deus, amém? Crer no Senhor, aleluia, que Deus não mente não. Amém? Então, Deus abençoe que todos recebam essa palavra de Deus forte no coração. Deus é tremendo. Para quem crê e confia, vem falado tremendamente com a gente, todos os dias através da palavra. E Deus, toda vez que eu estou passando um momento difícil na minha vida, eu estou aqui falando o nome dele, porque o que Deus vem fazendo na minha vida, eu agradeço todos os dias. Todos os dias, obrigado, Deus, porque se não fosse o Senhor, hoje, na minha vida, na minha casa, eu não estaria aqui hoje, graças à bondade e misericórdia na minha vida. Eu creio, glória a Deus, aleluia. Deus é tremendo na minha vida e até na minha família, que eu ando orando, eu vejo as pessoas falarem o que está acontecendo lá neles lá. Acontece que eu escuto daqui e falo aí, eu vejo como Deus está agindo na vida deles. Porque quando a gente ora aqui, pede proteção que Deus guardar nossa família, Deus protege todos eles. Às vezes eles nem falam a luta que estão passando. Nós estamos orando. Nós estamos buscando e confiando que Deus, além de proteger a minha família, me dá força aqui, me sustentar. Não sei se eu estou passando pela luta, claro que eu estou. Mas, dando força para me sustentar, Deus também está protegendo os meus. Não só os meus também. Também oro por todos aqueles que nem falam comigo, que eu não tenho mais contato com eles, que Deus tenha misericórdia na vida deles. E também dos meus inimigos. Eu oro por Deus, para eles serem tocados e se converterem. Principalmente esses que agora me denunciaram no Facebook, hackearam as minhas páginas, estão com as minhas páginas nas mãos. Eu peço que Deus, que eles soltem as minhas páginas. E que eles se convertam, que eles sejam tocados e transformados nas suas vidas. Em nome de Jesus, se arrependam, né? Porque é isso você fazer, orar pelos nossos inimigos, aqueles que se levantam contra a nossa vida. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, é a obra de Deus. E ninguém pode jamais impedir a vontade de Deus. Ninguém pode. Podem até tentar, mas não vai conseguir. Se é da vontade de Deus, vai continuar a obra de Deus que Deus colocou na minha vida e eu vou continuar fazendo. Pode até tentar impedir, mas a hora que Deus entrar para agir, vão ter que soltar. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite, a paz seja. E acordem, viu? Mas aqui Deus está falando sobre a restauração do povo, agora. Restauração para nós, futura. Agora, nesse momento da nossa vida, né? Restauração para nós, esperança, fazendo esperança, né? Está fazendo alívio para a nossa alma, refrigério. E dias melhores virão se nós confiar na palavra dele, amém? Glória a Deus. Então receba a palavra de Deus no coração, confia. Né? Que Deus não mente não. O que Ele prometeu na sua vida vai se cumprir. Não importa se as pessoas se levantem, se o inimigo está se levantando contra a sua vida, não. Quem pode impedir o que Deus vai fazer? Quem pode frustrar os planos de Deus? Quem pode impedir? Ninguém pode, com glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês que receber a palavra de Deus e que sejam tocados, transformados na vida de cada um de vocês. Tenham uma boa noite, hein? Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês que vão receber a palavra do Senhor. E se você crê, assim como eu creio, compartilha, comenta ou dá um like, né? Isso significa que você dá legitimidade para a palavra de Deus. Você confia na palavra do Senhor, amém? Deus abençoe. Fique com Deus e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus.